4 mitos do mercado de petróleo que simplesmente não morrem. Apesar das previsões intermináveis, o petróleo continua se adaptando às mesmas tendências que deveriam matá-lo. Eles foram desmascarados repetidamente. Mas, como zumbis em um filme de terror, esses mitos do mercado de petróleo simplesmente não morrem. De slogans de campanha a argumentos em coquetéis, aqui está o que os dados realmente dizem. 1. Os Estados Unidos são independentes em termos de energia. A independência energética tem sido um slogan fundamental nas campanhas e mandatos presidenciais do presidente Donald Trump. Make America Great Again e a Make the US Energy Independent têm sido frequentemente associados a uma única promessa ou reivindicação. Fato, embora os Estados Unidos tenham se tornado exportadores líquidos de petróleo em 2020 pela primeira vez desde o início dos registros em 1949, ainda importam mais de 8 milhões de barris por dia, BPD, de petróleo bruto, produtos refinados, biocombustíveis e líquidos de gases de hidrocarbonetos. Em 2023, cerca de 6,48 milhões de BPD desse total eram petróleo bruto, aproximadamente 76% do total das importações brutas de petróleo, de acordo com a Administração de Informação de Energia dos Estados Unidos, EIA. Isso significa que os Estados Unidos exportam mais petróleo do que importam, mas continuam sendo importadores líquidos de petróleo bruto especificamente. Os 5 principais países emissores das importações brutas de petróleo dos Estados Unidos em 2023 foram Canadá, México, Arábia Saudita, Iraque e Brasil. Só o Canadá foi responsável por mais da metade, 52%, de todas as importações de petróleo para os Estados Unidos. O México ficou em segundo lugar, com uma participação de 11%, e a Arábia Saudita em terceiro, com 5% de todas as importações brutas de petróleo dos Estados Unidos. O equívoco comum provavelmente advém do fato de que os Estados Unidos também exportam petróleo bruto e outros derivados de petróleo, e estes superaram as importações nos últimos 4 anos. Em 2023, os Estados Unidos exportaram cerca de 10,15 milhões de BPD de petróleo para 173 países e 3 territórios americanos, de acordo com os dados da EIA. As exportações de petróleo bruto, de cerca de 4,06 milhões de BPD, representaram 40% do total das exportações brutas de petróleo dos Estados Unidos. As importações líquidas totais de petróleo resultantes, importações menos exportações, foram de cerca de menos 1,64 milhão de BPD, o que significa que os Estados Unidos foram um exportador líquido de petróleo de 1,64 milhão de BPD em 2023. As importações de petróleo dos Estados Unidos atingiram o pico em 2005 e vêm diminuindo desde então, à medida que o aumento da produção doméstica de petróleo e o aumento das exportações de petróleo ajudaram a reduzir as importações líquidas totais anuais de petróleo. Os Estados Unidos se tornaram um exportador líquido de petróleo em 2020, pela primeira vez desde os dados da EIA, que datam de 1949. Embora as exportações totais anuais de petróleo dos Estados Unidos tenham sido maiores do que as importações totais de petróleo, os Estados Unidos ainda importam mais petróleo do que exportam, permanecendo um importador líquido de petróleo bruto. Apesar da produção recorde de petróleo bruto nos Estados Unidos, as refinarias americanas precisam de petróleo bruto mais pesado do que o petróleo bruto leve das bacias de shale para transformá-lo em combustíveis. Essa é outra razão pela qual o petróleo bruto canadense é a maior fonte estrangeira de petróleo, além da proximidade dos oleodutos que o transportam para o sul, para os centros de demanda e refino no centro-oeste e na costa do Golfo. 2. OPEP controla sozinha os preços do petróleo. Outro mito que circula desde o embargo árabe ao petróleo na década de 1970 é que a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, é a única responsável pelos preços internacionais do petróleo. Não que a OPEP não tenha tentado, e conseguido, ao longo dos anos aumentar ou reduzir os preços do petróleo, mas o preço do petróleo não é apenas uma função da oferta, grande parte da qual o cartel controla. O preço também é determinado pela demanda. Em casos de economias em desaceleração, recessões, economias fracas em grandes mercados emergentes consumidores de petróleo ou pandemias globais, a demanda cai. A OPEP frequentemente reage a esses eventos reduzindo a oferta, mas não pode influenciar diretamente a demanda. A desaceleração da demanda, mesmo que sejam apenas preocupações futuras sobre a demanda mais fraca, e não dados concretos, deprime os preços do petróleo. O exemplo mais recente é a derrocada do mercado no início de abril, quando o anúncio de tarifas do presidente Trump gerou preocupações sobre recessões iminentes.
Os preços do petróleo também são frequentemente influenciados por eventos geopolíticos, incluindo guerras e conflitos, que estão fora do controle da OPEP. Por exemplo, a invasão russa da Ucrânia em 2022 levou a uma alta nos preços do petróleo para mais de $100 o barril e a picos nos preços da energia e no custo de vida em muitos países. A guerra de 12 dias entre Israel e Irã, em junho, também elevou os preços do petróleo em meio a temores de que a rota de transporte de petróleo bruto mais importante do mundo, o Estreito de Hormuz, pudesse ser bloqueada ou que a infraestrutura energética no Oriente Médio pudesse ser afetada. 3. O presidente dos Estados Unidos pode controlar os preços da gasolina nos Estados Unidos. O conflito mais recente no Oriente Médio foi deflagrado após um ataque americano a instalações nucleares iranianas. O cessar-fogo anunciado pelo presidente Trump aliviou a pressão ascendente sobre os preços do petróleo, que retornaram aos níveis anteriores à guerra. O presidente pode ter influenciado indiretamente o preço do petróleo, mas nenhum presidente dos Estados Unidos pode controlar os preços globais do petróleo, que são o maior componente do preço da gasolina nos Estados Unidos. A oferta e a demanda global e americana são os principais fatores por trás dos preços do petróleo bruto. O custo do petróleo bruto é o principal impulsionador dos preços da gasolina no varejo nos Estados Unidos, ele representa mais de 52% do preço do galão de gasolina comum no varejo, de acordo com estimativas da EIA. Em 2023, os impostos federais e estaduais representaram 14,4% do preço do galão de gasolina, os custos e lucros de distribuição e marketing representaram 14,3%, e os custos e lucros de refino, 18,7%. Os presidentes tendem a atribuir o crédito pelos preços mais baixos da gasolina e a culpar os altos preços a governos anteriores, a Putin ou a quem quer que pareça convenientemente culpado. Isso confirma o ditado de que os altos preços da gasolina são um dos piores medos de um presidente em exercício. Mais recentemente, o ex-presidente Biden e os democratas culparam Putin pelo preço da gasolina de $5 o galão em 2022. O presidente Trump e seus aliados estão atualmente promovendo as políticas energéticas para proporcionar os preços mais baixos da gasolina no dia da independência em 4 anos. Na realidade, as políticas comerciais e tarifárias do presidente Trump assustaram os mercados e deprimiram os preços do petróleo, enquanto traders e especuladores continuam preocupados com as economias global e americana em meio ao caos comercial. Com os preços mais baixos do petróleo, o setor de shale dos Estados Unidos terá dificuldades para perfurar, como o presidente Trump adora dizer. 4. O petróleo em breve será substituído por energias renováveis. O petróleo está morto, diziam todas as manchetes desde 2015. E, no entanto, aqui estamos. A Agência Internacional de Energia, AIE, continua insistindo em sua narrativa de que um pico na demanda global por petróleo ainda está no horizonte até o final da década. O crescimento global anual diminuirá de cerca de 700 mil barris por dia, BPD, em 2025 e 2026 para apenas uma pequena queda nos próximos anos, com um pequeno declínio esperado para 2030, com base nas atuais políticas e tendências de mercado, afirmou a AIE em seu relatório anual Petróleo 2025 para o médio prazo. A maioria dos analistas do setor e das grandes empresas petrolíferas espera que a demanda se estabilize em algum momento da década de 2030, mas nenhuma prevê uma queda vertiginosa no consumo. Os veículos elétricos podem reduzir a demanda por combustível para transporte rodoviário na China e na Europa, mas aviões e navios ainda precisarão de combustíveis à base de petróleo em um futuro próximo. A energia solar e eólica podem substituir grande parte dos combustíveis fósseis na geração de energia, mas não podem produzir petroquímicos, seus legos, jeans, jaquetas ou shampoos. Apesar das previsões intermináveis, o petróleo continua se adaptando às mesmas tendências que deveriam matá-lo. Os mitos perduram porque são simples. Mas os mercados de energia não. Eles são confusos, globais e movidos por forças muito além do alcance de frases de efeito. Seja você otimista, pessimista ou apenas tentando sobreviver ao seu próximo abastecimento no posto de gasolina, vale a pena saber o que é fato e o que é ficção fossilizada. Fonte: jornalista Tvestana Paraskova da oilprice.com